Olá pessoal, meu nome é William, sou responsável pelo blog e pelo canal DevWilliam, certo? O blog é o devwilliam.com.br e hoje estamos iniciando uma série de videoaulas sobre a extensão PDO para trabalhar com PHP, né? Acesso a dados e manipulação de dados com PDO. Decidi montar essa série de videoaulas porque no meu blog eu tenho muito material fragmentado sobre PDO e achei melhor juntar tudo isso em uma série de vídeos, né, para ver se eu consigo esgotar bem esse assunto com algumas funcionalidades que geralmente a gente acaba não tratando no dia a dia, e até nos posts que eu escrevi eu acabei nem relatando elas porque são pequenos detalhes. Então eu separei em algumas videoaulas essas características que a gente não conhece, né? Bom pessoal, aqui eu estou listando para vocês quais os assuntos serão abordados durante as 8 videoaulas, tá? Começando com a aula 1, que é a introdução sobre PDO, contar um pouquinho sobre o PDO, uma breve comparação entre as outras extensões para acesso a dados do PHP, MySQL e MySQL. O ambiente, ou seja, vamos montar o banco de dados, que vai ser apenas com uma tabela pessoa, tá? Nada muito complexo. Aula 2, configurar uma conexão com PDO. Então vou mostrar para vocês como alguns atributos que podem ser utilizados durante o momento da conexão, como setar alguns comandos e etc. Falar um pouquinho de extensões também. Aula 3, capturando exceptions com PDO Exception. Essa classe PDO Exception ela disponibiliza alguns métodos para a gente fazer a leitura de erros, né, que ocorrem durante o processamento de comandos que são executados com PDO, certo? Então vou mostrar para vocês alguns métodos que são importantes a gente saber capturar para identificar erros durante o desenvolvimento de uma aplicação. Em tempo que quando está em produção nem é legal colocar esse tipo de mensagem de erro. Aula 4, passando parâmetros no PDO. Uma característica bacana do PDO, apesar que o MySQL também tem, né? Mas o PDO disponibiliza dois métodos, o bindValue e o bindParam. Os dois têm a função de passar parâmetros para o PDO Statement, mas eles passam de maneiras diferentes, ou seja, eles chegam ao mesmo destino, mas funcionam de maneira um pouquinho diferente. Eu vou estar explicando nessa aula 4. Aula 5, Insert, Update e Delete. Nós vamos fazer vários inserts, updates, deletes, parametrizados, não parametrizados. Vou mostrar para vocês a diferença de dois métodos que tem entre a classe PDO e a classe PDO Statement, que é bacana saber a diferença entre os dois. Na aula 6, consultas com PDO, também parametrizadas e não parametrizadas. Tem uma outra característica interessante também. Tem dois métodos para você executar consultas com PDO. Vou mostrar para vocês os dois e a diferença. Falar um pouquinho sobre FetStyle, como indexar a array de retorno dos dados. Bacana essa aula 6. Aula 7, executando procedures e functions com PDO. Essas procedures e functions são procedimentos armazenados que ficam no banco de dados, ou seja, a história procedure que fica no MySQL, no SQL Server, né? Essa é uma dúvida muito recorrente nos fóruns, né? Como executar procedures e capturar o retorno dessas procedures com PDO, ou até das functions também, né? Capturar os registros, né, com PDO. Então essa aula 7 a gente vai ver isso aí. Aula 8, última aula, transações com PDO. Não vou entrar a fundo sobre consistência de banco de dados, tá? Sobre essa parte mais teórica da coisa. A ideia dessa aula é demonstrar quais métodos o PDO disponibiliza para a gente trabalhar com transações, tá? Rollback, commit, begin transaction, etc. Então esse é o objetivo dessa aula hoje, tá pessoal? Então aí estão listados os assuntos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a aula de hoje, que é a introdução sobre PDO e ambiente. O PDO PHP Data Object é uma extensão ou uma API escrita em C, certo? Para trabalhar com acesso a dados no PHP. Talvez uma das características, não que outras extensões não tenham, mas uma marcante dela é orientada a objetos. Também uma outra característica bacana, Prepared Statement Client-Side. Isso aí é uma discussão na comunidade, porque alguns alegam que
acaba gerando um pouco de lentidão para o lado do cliente. Alguns alegam que é uma vantagem quando o banco de dados não tem essa funcionalidade de prepared nativamente, aí o PDO simula isso. Enfim, há uma discussão, mas é uma funcionalidade que existe. Ou seja, o PDO, em qualquer situação, ele vai emular um prepared statement para a aplicação. O MySQL possui isso nativamente, então teoricamente a gente não precisa disso, né? Mas você consegue desabilitar isso via configuração, certo? Na hora da conexão você consegue desabilitar isso. O PDO abstrai a camada de acesso a dados, numa imagem, no próximo slide vocês vão entender mais ou menos, né? Ou seja, ele não é a conexão direta com o banco, né? Ele não executa diretamente, ele abstrai certos comandos. E outra característica bacana, diversos drivers para sistemas gerenciadores de bancos de dados. Aqui eu listei os principais: MySQL, SQL Server, Postgre e SQLite. Eu trabalho muito com extensões para MySQL, SQL Server e Postgre. Tá? Então tudo que eu falar relativo a PDO foi que eu já testei com esses três bancos, certo? Mas tem Firebird, tem Oracle, tem outros bancos que o PDO suporta trabalhar também. E o legal é que você não precisa, se você souber trabalhar com PDO para MySQL, vai ser os mesmos comandos para SQL Server, para Postgre e para SQLite. É muito bacana, só muda o DSN de conexão, que nós vamos ver na próxima aula. Então você não precisa reaprender a trabalhar com a API. São os mesmos comandos que você usa para outro banco de dados, certo? Próxima imagem aqui nós temos basicamente o que o PDO nos propõe, que é o que? Nós temos a camada do PDO mesmo, no PHP, e as extensões. Cada extensão com sua peculiaridade para o seu banco, certo? Algumas características só do MySQL, só do Postgre, só do Oracle. Por isso que existem as extensões que eu vou explicar um pouquinho agora nessa aula e mais na aula de conexão. Porque essas extensões em si que abstraem realmente as funcionalidades de acesso e manipulação de dados dos bancos individuais, certo? Bom, nós vamos trabalhar com MySQL nessas vídeos, certo? Quando você fala em conexão com MySQL, como que eu vou usar o PHP e como que eu vou me conectar com o banco MySQL? Nós temos três opções, certo? Temos o PDO, temos a extensão MySQLi e temos a extensão MySQL. Correto? Não, não é correto. MySQL já está marcada como deprecate desde a versão 5.5 do PHP, certo? Atualmente estamos na versão 5.6, ou seja, o PHP está nos avisando que em futuras versões essa extensão vai ser retirada. Tá? E aí não tem choro e nem vela. Não tem, e a aplicação vai parar de funcionar e vai ter que correr para migrar para a extensão MySQLi ou PDO. Mas eu ainda vejo todos os dias nos fóruns sistemas sendo desenvolvidos do zero com a extensão MySQL. Então, pessoal, vamos ficar ligado nisso aí. A documentação do PHP está lá, o manual online, e já está sendo marcado desde a versão 5.5. Eles estão avisando. Não usem, não usem. E o pessoal continua usando, tá? Então, o que sobra? Sobra ou PDO ou MySQLi. MySQLi eu já usei, é uma biblioteca, é uma API muito bacana, rápida. Em relação ao PDO, ela é um pouco mais rápida porque ela só trabalha com MySQL. Então, por esse motivo, ela já utiliza, principalmente o Prepared Statement já é feito direto no MySQL, porque ela sabe como o MySQL suporta. Já o PDO não, ele emula porque ele não sabe quem suporta e quem não suporta. Então, ele tenta adivinhar o que pode acontecer de erro. Já o MySQL não, ele sabe, como ele só trabalha com MySQL, ele é mais rápido. Ligeiramente, aí tem algumas métricas na web aí falando de 3 a 5% em inserts. Certo? Inserts não, perdão, em selects, tá? Inserts os dois são parecidos em termos de velocidade, mas em selects o MySQL é um pouco mais rápido que o MySQL é um pouco mais rápido que o PDO. Mas também é uma diferença tão pequena que, sinceramente, eu nunca notei assim nas minhas aplicações. Por isso que eu utilizo o PDO. Mas quem quiser trabalhar com MySQL também pode ser orientado a objetos. Está sendo atualizado constantemente também pelo core do PHP, está acompanhando as funções, então pode usar. O nosso curso é sobre PDO, tá, pessoal? É o que eu aconselho a usar. Qual que vai ser o nosso cenário? Estou trabalhando com PHP 5.5, vou trabalhar com a extensão do PDO underline MySQL.
O MySQL é o 5.5 também. E vou usar o MySQL Workbench para gerenciar, para criar a tabela e o banco de dados. Eu vou criar um banco de dados bem simplesinho, tá, pessoal? Esse é o cenário do curso. Bom, vou abrir aqui meu Workbench. Já estamos aí com quase 10 minutos de aula. Vou abrir minha conexão local aqui, certo? E vou criar um database que eu vou chamar de DBPDO, certo? DBPDO, se eu atualizar aqui, tá lá o DBPDO. Vamos dar um use DBPDO, certo? E vou dar um create table. Vou chamar dessa tabela de pessoa, tá? Uma tabela só para. Vou dar um campo ID do tipo int, auto increment, opa, e primary key. Um campo nome do tipo varchar, também 50, opa, 50. Um campo sexo do tipo char, M ou F só. Um campo date, para a gente trabalhar com data também. Data cadastro, vou colocar aqui, tá, pessoal? Tipo date, beleza. Vamos fazer aqui, vamos executar. Vamos executar aqui. Tá ali, pessoal, nossa tabelinha criada, tá? Então, esse aqui é o script que eu até vou deixar no post lá para o pessoal que for acompanhando, tá? É isso aí, até a próxima aula.